Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar, nesse momento, o terceiro encontro do curso Conceitos, uma abordagem interdisciplinar. Eu lembro a todos que esse evento é uma promoção do LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, um laboratório da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o curso também é uma atividade de extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Contamos para esse curso com a preciosa ajuda e suporte da editora Vozes, que é, inclusive, a editora que publicou os 2 livros que servem de base a esse curso. Um foi publicado em 2016, Os Conceitos, Seus Usos nas Ciências Humanas, o outro em 2021, O Uso dos Conceitos, uma abordagem interdisciplinar. Eu agradeço também a Tainara, que está me ajudando aqui no suporte, e eu pediria, nesse momento, Tainara, que você disponibilize o PowerPoint para nós começarmos tanto a fazer o retrospecto do tema da outra aula, como... Bom, hoje é o terceiro encontro. O tema de hoje é a compreensão e a extensão de um conceito. Nós vamos ver hoje que essas 2 dimensões, a compreensão e a extensão de um conceito, são interligadas, são interdependentes. Vamos discutir mais claramente o que é a compreensão e extensão do conceito. Compreensão no sentido da teoria dos conceitos. Eu já discuto essa palavra com esse sentido específico que nós estamos dando nesse curso daqui a pouco. Mas aqui na tela estão os 2 livros que dão origem à reflexão que agora está sendo apresentada sob a forma de uma live e de um curso de extensão. Os Conceitos, Seus Usos nas Ciências Humanas, livro publicado em 2016 pela editora Vozes, e O Uso dos Conceitos, uma abordagem interdisciplinar, livro também publicado pela editora Vozes em 2021. Esses 2 livros complementam-se um ao outro. Na verdade, o segundo livro, o último publicado, O Uso dos Conceitos, ele amplia a perspectiva para além das ciências humanas e procura ampliar aí essa opção aí da interdisciplinaridade, essa interligação possível que podemos fazer entre diversos campos de saber, os mais diferentes uns dos outros. Porque uma coisa interessante de pensarmos é que todas as ciências, seja elas quais forem, das ciências humanas, as ciências da terra, as ciências da saúde, as ciências da vida, até as ciências exatas, todas elas utilizam conceitos. Claro que cada uma utiliza seus próprios conceitos, e os conceitos podem apresentar especificidades em cada uma delas. Por exemplo, na história, nós vamos ver no próximo encontro quais são as especificidades do uso dos conceitos na história, problemas como do anacronismo, etc. Problemas que são típicos só da história e não de outros campos de saber. Então, podem ocorrer variações no que significam os conceitos e como eles se aplicam nos diversos campos de saber. Mas, certamente, que todos os saberes têm os seus conceitos e os conceitos podem ser definidos de uma mesma maneira para todos os campos de saber. Eles têm elementos em comum, como a gente tem trabalhado nesse curso, como, por exemplo, os conceitos têm que ter necessariamente um potencial de generalização. Nós vamos voltar a essa discussão hoje. Tem uma certa margem de polissemia, todos os conceitos estão imersos numa historicidade, eles podem mudar com o tempo.
Todos os conceitos devem ser discutidos nos seus campos de saber. Cada conceito precisa ser discutido no campo de saber ao qual ele se aplica. Os conceitos diferenciam-se das palavras comuns por algumas razões. Eles servem para generalizar, para comparar, para aprofundar. Tudo isso são características compartilhadas entre os diversos saberes. Então, é por isso que é possível essa reflexão interdisciplinar sobre os conceitos. Eu queria, nesse momento, passar para o próximo quadro, que é o sumário do percurso que vamos percorrer hoje. Eu vou começar com uma recapitulação do último encontro. E essa recapitulação ela vai ser interessante, porque ela não vai ser só uma síntese repetindo sumariamente o que foi colocado. Eu vou acrescentar algumas coisas que vão ser importantes para o tema de hoje, que já é aquele ponto 1, a compreensão e extensão, duas dimensões relacionadas. E no terceiro momento, eu vou exemplificar com um conceito específico. Escolhi o conceito de revolução, que é um conceito que se aplica às ciências sociais, às ciências humanas, à história, mas que também é um conceito que pode se aplicar a outros saberes, porque, afinal de contas, as revoluções não são só os movimentos sociais. As revoluções, ou seja, as revoluções não são só a Revolução Francesa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, as chamadas revoluções sociais. Elas também são as revoluções transversais que mudaram a vida humana. Ou seja, as revoluções tecnológicas, a Revolução Agrícola, a Revolução Urbana, as duas revoluções industriais, a Revolução Digital, que ocorreu mais recentemente. Então, esse conceito de revolução eu achei particularmente oportuno para trazer aqui nessa discussão interdisciplinar, porque é um conceito que tem sua aplicação tanto nas ciências humanas, a exemplo das revoluções sociais, Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, e nas ciências exatas, em todas as outras ciências, porque eu também tenho as revoluções científicas, as revoluções artísticas, e tenho as grandes revoluções que atravessam a espécie humana. Revolução agrícola, Revolução Industrial, Revolução Digital, assim por diante. Eu queria começar, então, recapitulando o que vimos no segundo encontro. Tainara, você pode passar para o próximo quadro? E pode avançar. No último encontro, eu expus para vocês esse quadro. Com esse quadro, eu quero mostrar a vocês que os conceitos podem ser expressos em diversas linguagens diferentes. A linguagem verbal é aquela que certos saberes têm por mais comum, como, por exemplo, os saberes ligados às ciências humanas. Habitualmente, nós lidamos com os conceitos através da linguagem verbal. Utilizamos conceitos os mais diversos: evolução, guerra, ideologia, monarquia, democracia. Eu falei alguns conceitos misturados, alguns conceitos relativos a movimentos coletivos, outros relativos a formas de governo, outros relativos a teorias, como ideologia, assim por diante. Nós lidamos habitualmente com a linguagem verbal, ou seja, com a linguagem expressa em palavras, nesses campos de saber. Mas eu chamei a atenção, e isso é uma contribuição importante do último livro, O Uso dos Conceitos, eu chamei a atenção que a linguagem verbal não é a única linguagem utilizada para expressar conceitos. Podemos pensar também na linguagem simbólico-visual, na linguagem das imagens, simplificando. E eu trabalhei bastante esse tema com vocês no segundo encontro, no encontro que tivemos da vez passada. E também mencionei que a própria matemática, com a sua linguagem, também oferece uma outra possibilidade de pensar os conceitos.
Os conceitos podem ser expostos, por exemplo, através de fórmulas matemáticas. Então, aqui nesse quadro, estão só 3 exemplos. Um exemplo que eu trabalhei no último encontro, que é o símbolo do yin-yang. É o exemplo de um conceito expresso através de uma imagem. Um exemplo de um conceito expresso através da linguagem verbal, e que é o conceito que vamos trabalhar hoje, que é o conceito de revolução. E um conceito, ou um sistema conceitual expresso através de uma fórmula matemática. Eu evoquei a célebre fórmula matemática da teoria da relatividade, de Einstein. O que diz essa fórmula? Essa fórmula diz: energia igual a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz, C2. C é o quadrado da velocidade, C é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. É uma constante ao quadrado. Ou seja, sabe-se, através da teoria da relatividade, que energia nada mais é do que massa multiplicado por um valor muito grande, que é esse valor da velocidade da luz, que já é um valor muito grande, e que elevado ao quadrado dá um valor maior ainda. O que a gente entende conceitualmente com essa fórmula? Conseguimos compreender facilmente que energia e massa são a mesma coisa em duas facetas diferentes. Por quê? A energia é a massa diluída 90 trilhões de vezes, digamos assim. E, ao contrário, a massa nada mais é do que uma energia solidificada, absurdamente solidificada. Com isso, vocês veem que essa fórmula nos diz que energia e massa são a mesma coisa em estados diferentes. Por isso, a gente não precisa mais pensar em termos de energia como um conceito isolado ou massa como um conceito isolado. A gente pode pensar energia-massa como um só conceito. E essa fórmula, eu só estou comentando muito rapidamente, já que ela fixa a velocidade da luz, velocidade, nós sabemos, por uma definição conceitual, velocidade é distância percorrida em um determinado tempo, ou seja, é uma relação entre espaço e tempo. Com isso, também tem uma nova relação entre espaço e tempo implicada aí nessa fórmula. Não é à toa que deixou-se de enxergar com a teoria da relatividade tempo e espaço como coisas separadas. E podemos passar a falar em um novo conceito, espaço-tempo, unidos por um hífen. Podemos falar em energia-matéria, unidos por um hífen, como um novo conceito, e em espaço-tempo, como um novo conceito, também unidos por um hífen. Uma realidade quadridimensional, que é o espaço-tempo. Então, vejam que com essa pequena fórmula, eu já tenho vários conceitos aí interligados. Mas a matemática foi apenas um pequeno exemplo. Eu trabalho mais no segundo livro, mas não vai ser o nosso foco hoje. Nosso foco são as 2 linguagens com que a gente está lidando aqui, a linguagem simbólico-visual e a linguagem verbal. A gente vai trabalhar mais a linguagem verbal hoje, mas eu queria passar para o próximo quadro para recapitular uma coisa interessante que a gente começou a ver quando trouxemos o exemplo da linguagem visual. Veja, eu trouxe 2 exemplos interessantes, e eu disse para vocês o seguinte: nem todas as imagens são conceitos, nem todas as imagens podem funcionar como conceitos. Para que a gente possa falar em uma imagem conceitual, ou um símbolo conceitual, ou melhor dizendo, com maior precisão, uma imagem simbólica conceitual, ou seja, uma imagem simbólica que funcione como conceito, essa imagem tem que ter as características que todos os conceitos têm, seja na linguagem matemática ou na linguagem verbal. Essa imagem tem que ter a capacidade de mostrar com simplicidade uma certa complexidade, porque os conceitos são isso. Os conceitos conseguem trazer a complexidade
e mostrá-la de uma maneira simples. Aí, para uma imagem ser um conceito, ela tem que ter essa capacidade, e tem que ter a capacidade de ter um certo potencial de generalização. E a compreensão dessa imagem, é para isso que eu estou recapitulando e trazendo um novo quadro para vocês hoje, nessa recapitulação. A compreensão de uma imagem que funcione como conceito tem que ser muito bem trabalhada, porque nada pode faltar e nada pode sobrar. Foi sobre isso que falamos no último encontro. Por exemplo, eu vou recapitular a imagem do yin e do yang, que foi o primeiro exemplo trabalhado, e depois teve a imagem do anarquismo. Lembrem-se, eu mostrei para vocês que essa imagem tão simples, o que ela é, essa imagem do yin e do yang? A primeira coisa é que ela é um círculo. É um círculo. O círculo já remete a alguma coisa conceitualmente. Remete a uma ideia de totalidade, mas é uma totalidade viva. Não é um quadrado. Já vou dar o exemplo ali do lado para vocês verem como tudo mudaria se não fosse um círculo, se fosse um quadrado. Mas o que é essa imagem? Ela tem uma parte branca e uma preta. Vamos chamar de um peixe branco e um peixe preto. Cada um avança no espaço do outro. E olhem que a parte branca e a parte preta são bem análogas em termos de quantidade. A mesma quantidade de branco e há a mesma quantidade de preto nessa imagem. Ou seja, isso faz com que essas duas cores, o branco e o preto, assumam conceitualmente a posição do claro e do escuro, ou seja, de uma dicotomia, de duas imagens que se opõem. Mas elas não apenas se opõem, conforme essa imagem nos revela, e eu discuti isso com vocês no último encontro. Elas se interpenetram. Uma avança no espaço da outra. E, ao mesmo tempo que uma avança no espaço da outra, a outra avança no espaço da primeira força. Né? Então, eu tenho o yin, que é a parte preta, e o yang, que é a parte branca. Se o yang avança no espaço do yin, a parte preta avança no espaço da parte branca. E mais ainda, tem um pontinho preto dentro da parte branca e um pontinho branco dentro da parte preta. Isso mostra que o yang surge do yin e gera depois o yin. Mas o contrário também. O yin surge do yang, que é o pontinho branco dentro do yin, e depois o gera num círculo, porque isso também traz a ideia de que é algo em movimento, uma alternância em movimento. Esse é o símbolo já tradicional. Na filosofia chinesa, já é um símbolo e uma imagem que tem aí milhares de anos. Né? Agora, vejam, esse quadro é novo, eu não mostrei no último encontro. Vejam que essa imagem do yin yang precisava ser exatamente essa para funcionar como um conceito que expressa certas ideias da filosofia chinesa, que são a ideia de dualidade, de interpenetração dos contrários, de oposição, mas, ao mesmo tempo, de oposição e de equilíbrio, já que o branco é a mesma quantidade do preto, a ideia de totalidade formada a partir dessa dualidade, a ideia de movimento. Vejam que agora eu quero dar uns exemplos que estão na parte direita do quadro. Se eu fizesse alguma modificação nessa imagem, o conceito já seria destruído. Por exemplo, vejam o que eu coloquei ali. Um ponto branco, um ponto dentro da parte branca. Eu só estou de olho aqui no celular, porque, como a gente está sem o som, se acontecer qualquer coisa, você me fala, tá, Tainara? Você me mostra ao vivo. Bom, mas vejam bem, estão vendo que no quadro eu coloquei um pontinho azul? Esse pontinho azul destrói o conceito de yin yang. Por quê? No momento, então, é o primeiro símbolo aí, símbolo conceitual inviabilizado. Eu coloquei um pontinho azul na parte branca. Quando eu fiz isso,
o que acontece? Eu destruí a dualidade. Não existe mais só branco e preto nessa imagem. Existe um ponto azul, totalmente fora de propósito. Destruir a dicotomia. O que faz esse ponto azul aí? Ele não tem nenhum sentido dentro desse símbolo, mas mais do que isso, ele destrói o símbolo. Ou seja, não pode ter um ponto azul, não pode ter um ponto vermelho, verde ou qualquer outra cor. Para esse símbolo, essa imagem conceitual funcionar, eu só posso ter o branco e o preto em quantidades iguais. Então, vejam como é interessante pensar isso. Eu também estava... coloquei o segundo exemplo. O segundo exemplo, em vez de fazer um yin-yang redondo, como é o yin-yang que deve ser, o yin-yang tradicional, eu fiz um yin-yang quadrado, com o yang branco com pontinho preto em cima e um tijolo preto com pontinho branco abaixo. Veja, quando eu faço isso, eu também destruí o conceito, porque ele já não é mais circular, ele já não dá a ideia de ser algo orgânico, algo vivo, algo que se refere a uma estrutura de universo. Esse quadrado, esse segundo símbolo aí, esse yin-yang quadrado, dá a impressão de ser um mecanismo, de ser uma estrutura. Ele destruiu a filosofia, esse conceito. Ele pode significar algo, mas já não será mais a filosofia chinesa expressa pelo yin-yang. Ou seja, no momento em que eu tornei o símbolo quadrado, algo desapareceu. Vejam agora o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, eu mantive a forma circular, mas ao invés da parte branca ser separada da parte preta por uma linha sinuosa, eu introduzi uma diagonal que corta de baixo até acima. Com isso, eu transformei esse símbolo numa espécie de roda. Parece uma roda meio mecânica, né? É essa a impressão que dá. Ou seja, destruir um pouco a vida desse símbolo anterior. Ele deixa de expressar movimento, por exemplo, ou ele pode expressar um movimento, mas um movimento mecânico. Então, vocês compreendem como que esse símbolo que está aqui do lado esquerdo, o yin-yang, é perfeito para simbolizar e para conceituar tudo que ele conceitua? E ele não poderia ser de outra maneira. Tudo é muito simples, o símbolo é um grande círculo com uma parte branca, uma parte preta nesse formato aí de peixes e com dois pontinhos de cores opostas dentro de cada uma delas. Eu posso resumir assim essa imagem. Mas ela, apesar de ser tão simples, ela expressa muitas coisas. Interpenetração de contrários, dualidade, mas também totalidade, alternância, a ideia de passivo e ativo, mas como uma ideia de duas coisas que são interdependentes. Tudo isso está expresso. E se fosse de alguma outra maneira, o símbolo desmoronaria. Esse foi o primeiro exemplo. Eu quero evocar também o segundo exemplo. O segundo exemplo que eu trouxe no último encontro foi o símbolo do anarquismo. O anarquismo também é muito simples, é só um A e um O. Um A em cima de um O. Mas vejam que a maneira como o A e O se relacionam um elemento com o outro, isso também faz parte do conceito. Assim como no símbolo de cima. A maneira como eles se relacionam faz parte do conceito. No símbolo do anarquismo, vejam só, o A está um pouquinho inclinado para a esquerda. O elemento que salta à vista é que o A ultrapassa o O. Sabemos que o A significa liberdade ou a crítica ao autoritarismo, e sabemos que o O significa ordem. E isso é uma ideia muito importante no anarquismo. O anarquismo não é uma desordem, é uma nova forma de ordem. Então, vejam, só que como o A se relaciona com o O? Ele se relaciona com o O ultrapassando os limites do O. Isso quer dizer, nesse símbolo, que
a liberdade e a ordem interagem um com o outro, mas a liberdade não pode ser contida ou reprimida por uma ordem. Ela tem que interagir com a ordem, ultrapassando-a também, né, de certa maneira. E vejam que parece que o símbolo ele lança uma lança para cima, né? É um A, ele pode ser visto também assim, né? E não poderia ser um B, por exemplo, né? Porque o A também é a primeira letra do alfabeto da grande parte dos alfabetos fonéticos do mundo. Só tem 3 exceções de alfabetos fonéticos que não começam pela letra A, alfa ou alguma análoga. Então, essa universalidade do A também é importante nesse símbolo. E veja que o traço central do A também ultrapassa o próprio A e o O, e se volta para cima numa ideia de otimismo. Bom, esse é o símbolo do anarquismo. Olha só como eu destruí esse símbolo, mantendo os mesmos elementos, mas quebrando as relações entre eles. No lado direito, eu coloquei um A enquadrado pelo O. Perde o sentido, o símbolo. Vejam, quando o A fica bem acomodado e bem comportado dentro do O, perdeu totalmente o sentido, a ideia de liberdade interagindo com a ideia de ordem. Ficou um anarquismo bem comportado. O que é isso? É muito estranho, né? Ou é um anarquismo burocrático. Perdeu totalmente a ideia de que é expressa pela imagem conceitual do anarquismo. E na segunda experiência, eu mantive o símbolo, só que eu virei ele para a direita. Fica estranho também, né? Ainda mais que a gente tem os conceitos de direita e esquerda, e sabemos que o anarquismo é um movimento ou uma atitude à esquerda e não à direita. Mas veja que quando eu torci a imagem para a direita, a lança, em vez de ela se projetar para um futuro e para o alto, ela passa a se projetar para baixo. Então, perdeu aquela atmosfera de otimismo que habita em toda a filosofia anarquista. O anarquismo é uma atitude otimista em relação à humanidade, de que as pessoas podem se organizar sem a necessidade de uma ordem autoritária, de um Estado e assim por diante. Então, veja que a simples rotação de um símbolo já destruiu. O símbolo manteve, o símbolo está lá, mas destruiu a propriedade conceitual desse símbolo, que, no caso, é a imagem conceitual do anarquismo. Então, com isso, eu quis mostrar para vocês que algumas imagens podem ser usadas como conceitos, outras não. Eu dei os exemplos de outras que não podem. Por exemplo, a suástica do nazismo não traz dentro daquela imagem tudo o que precisamos saber sobre o nazismo para compreender o que implica essa atitude ou essa filosofia ou esse movimento que é o nazismo. Eu também, no livro, eu desenvolvo outros exemplos. Por exemplo, a cruz como símbolo do cristianismo é um excelente símbolo para o cristianismo, mas não nos diz tudo acerca do cristianismo que precisamos saber. Quando eu acrescento a figura de Jesus na cruz, aí eu tenho o crucifixo. Aí eu já dou mais elementos. Isso é verdade. Já sabemos que é uma religião baseada na figura histórica de Cristo, etc. Mas ainda não tem tudo. Não. A ideia da Bíblia como um livro sagrado, por exemplo, era fundamental para entendermos o cristianismo. Isso não está no símbolo da cruz. Compreendem o que está sendo colocado? Para ser uma imagem conceitual, não pode faltar nada, não pode nem sobrar nada, não pode ter um ponto azul, como tem ali em cima no símbolo do yin yang, e também não pode faltar algo que seja importante. Não pode faltar no símbolo do anarquismo essa espontaneidade que é dada por um A inclinado à esquerda, por um A que ultrapassa o O e assim por diante. E por uma ideia de algo que foi feito à mão. Isso é fundamental nesse símbolo, né? Então, nada pode sobrar ou faltar numa imagem para que ela se apresente satisfatoriamente, de maneira bem-sucedida, como uma imagem conceitual. Tainara, você pode passar para o próximo quadro? Vamos falar agora na segunda sessão de hoje. Eu quero que vocês entendam bem hoje o que é a compreensão e extensão de um conceito. Tainara, pode passar para o próximo quadro. Vejam, eu trouxe, para vocês entenderem bem isso, as duas linguagens com as quais estamos trabalhando nesse curso.
a linguagem verbal e a linguagem visual. E os símbolos, o símbolo que a gente já discutiu ainda há pouco, porque vai ficar mais fácil vocês entenderem assim. Na parte de cima, essa parte azul marinho, eu tenho um exemplo de conceito em linguagem verbal. Na parte de baixo, eu tenho o exemplo de um conceito em linguagem visual. E como que está organizado esse quadro? Ele está separado em duas partes, o termo e a compreensão. Daqui a pouco vamos falar da extensão, que é algo interligado com a compreensão. Por enquanto, eu quero que vocês compreendam o que é o termo e o que é a compreensão. Na linguagem verbal, fica muito fácil vocês entenderem o que é o termo. Eu vou partir de um exemplo simples, por enquanto, e depois, logo adiante, eu vou discutir um exemplo mais complexo, que é o conceito de revolução. Mas, por enquanto, eu trouxe o conceito de densidade demográfica. É um conceito simples, e por isso ele serve de exemplo nesse momento. Densidade demográfica são duas palavras que estão unidas conceitualmente. Densidade demográfica. Esse é o termo. Você está numa conversa e você menciona, tem a cidade A, tem uma maior densidade demográfica que a cidade B. Vamos dizer assim, a cidade de Pequim tem uma maior densidade demográfica que a cidade de Vassouras, uma cidade aqui no interior do Rio de Janeiro. Obviamente, Pequim é uma cidade com alta densidade demográfica. Usamos essa palavra nas nossas conversas diárias, talvez nem tanto nas conversas diárias, mas certamente na história, na geografia, nas estatísticas e, eventualmente, podem aparecer nos noticiários. O termo é densidade demográfica. Digamos que alguém não saiba o significado desse conceito, densidade demográfica. Essa pessoa ouve da nossa voz, em uma conversa, a palavra densidade demográfica. Aí ela nos pergunta, densidade demográfica, o que é isso? Quando alguém faz essa pergunta, quando você falou o termo de um conceito em linguagem verbal, no nosso caso, densidade demográfica, e alguém faz a pergunta, o que é densidade demográfica? Essa pessoa nada mais está fazendo do que perguntar qual a compreensão do conceito de densidade demográfica. Compreensão, na teoria dos conceitos, é diferente de compreender simplesmente, compreensão de alguma coisa. A compreensão nessa linguagem da teoria dos conceitos, ela é o conjunto de elementos que entram na definição de um conceito, para que ele possa funcionar adequadamente no interior de um certo campo de saber. Então, vejam, qual a compreensão do conceito de densidade demográfica? O termo é densidade demográfica, mas a pessoa perguntou o que significa densidade demográfica. Aí nós convocamos a compreensão do conceito de densidade demográfica. É uma compreensão simples. Ela tem 3 ou 4 elementos apenas. Na verdade, ela tem 2 elementos e algumas relações entre elementos. O que é a densidade demográfica? Sabemos, porque é um conceito bastante simples, que a densidade demográfica é uma relação quantitativa entre a população e o espaço habitado por essa população. Assim, sabemos que a densidade demográfica de uma cidade, por exemplo, nada mais é do que uma relação entre a população dessa cidade e a área ocupada por essa cidade. Ou seja, densidade demográfica é uma relação quantitativa entre a população e o espaço por ela habitado. Então, vejam que eu sintetizei a compreensão desse conceito de densidade demográfica nessa pequena frase. Densidade demográfica é a relação quantitativa entre a população e o espaço por ela habitado. Ou seja,
Quantos elementos eu tenho na compreensão desse conceito? Poucos. São 2 só, né? População e espaço. Mas, além disso, tem uma certa maneira como esses 2 elementos se relacionam. Eu estou mencionando nessa descrição verbal, nessa definição do conceito de densidade demográfica, que população e espaço se relacionam e não simplesmente se relacionam se relacionam quantitativamente. Eu estou estabelecendo mais 2 ideias, além da ideia de população e de espaço. A ideia de relação e a ideia de quantidade. Não é à toa que esse conceito de densidade demográfica também pode ser expresso em uma fórmula matemática. A fórmula matemática seria D é igual a P sobre E, ou seja, densidade demográfica é igual a população dividido pelo espaço ocupado por essa população. Eu poderia expressar esse mesmo conceito, ou essa mesma compreensão de conceito, através de uma fórmula matemática, como eu comentei com vocês ainda há pouco. Por isso eu disse, a fórmula matemática, ela também tem a propriedade de expressar conceitos. Então, mas vejam qual foi a característica do conceito em linguagem verbal, que eu acabei de mostrar para vocês. A característica é que o termo densidade demográfica é separado ou separável da compreensão, que é a explicação desse termo, que é a definição do conceito, né? Densidade demográfica é a relação quantitativa entre população e espaço por ela habitado. Ou seja, na linguagem verbal, o termo está sempre separado da compreensão. E nós, frequentemente, não usamos a compreensão. Se for um conceito suficientemente conhecido, como geralmente é o de densidade demográfica para todos que estudam uma das ciências humanas, basta-me eu enunciar o termo. A densidade demográfica dessa cidade é muito alta. Basta eu dizer isso, que qualquer pessoa dessa área que está familiarizada com o conceito de densidade demográfica já entende. A população é muito grande dessa cidade para o espaço que ela habita. Eu não preciso sempre trazer a compreensão do conceito. Eu não preciso conversar dizendo assim, densidade demográfica, isto é, a relação quantitativa entre população e espaço por ela habitado, tal. Não preciso fazer isso, porque esse conceito já é suficientemente conhecido nos limites dessas disciplinas ligadas às ciências humanas. Mas o que eu estou chamando a atenção nesse momento é que, na linguagem verbal, o termo e a compreensão do conceito estão separados uns dos outros, e nós um do outro. E nós convocamos a compreensão do conceito sempre que somos interpelados, sempre que alguém pergunta o que é densidade demográfica, nós vamos lá e convocamos a compreensão do conceito, explicamos. Densidade demográfica é a relação quantitativa entre população e espaço por ela habitado. Bom, agora vamos à parte de baixo. A parte de baixo, nós já estamos de novo dando um exemplo dos símbolos conceituais, ou da imagem conceitual. Estou usando essas palavras como sinônimos, né? Imagem conceitual, símbolo conceitual. Mas a ideia é a mesma. Vejam, aqui embaixo eu tenho a minha imagem conceitual, o símbolo do yin yang. Eu escrevi aqui do lado o termo e a compreensão, mas eu faria isso se eu estivesse usando a linguagem verbal. Se eu estivesse usando a linguagem verbal, eu diria assim, yin yang. Aí alguém me perguntaria, o que é yin yang? Aí eu diria assim, yin yang é um conceito da filosofia chinesa que expressa as ideias de oposição, equilíbrio, dualidade, interdependência, complementaridade, interpenetração dos contatos, e a ideia de que a unidade é uma totalidade equilibrada, construída a partir dessa dualidade entre o aspecto positivo e negativo. Eu falei aqui, utilizei a linguagem verbal para falar do que é o yin yang. Mas não é o que ocorre quando eu uso o símbolo do yin yang. Simplesmente eu
mostra o símbolo e ele já diz tudo. Porque, veja, no lado esquerdo, eu coloquei o termo do yin-yang. O que é o termo do yin-yang? São os elementos que estão na imagem. Os elementos e as relações entre os elementos que estão na imagem. Olhem só, se eu tivesse que falar em palavras, vejam o que eu coloquei aqui do lado esquerdo do quadro. Eu diria assim, essa imagem, o que ela é? Ela é um grande círculo, primeiro elemento. Segundo elemento é que esse círculo é formado por dois peixes simétricos. Eu tomei a liberdade verbal de me referir a essas duas porções da imagem, o branco e o preto, como dois peixes. Parecem dois peixes, né? São dois peixes simétricos, branco e preto, que avançam um no espaço do outro. Isso expressa bem o que essa imagem é. Mas ainda não expressa tudo, porque ainda falta mencionar os pontinhos preto e o branco. E existem dois pequenos círculos no interior dos peixes. Pronto. Em palavras, eu expressei o que é essa imagem em termos dos seus elementos e relações entre os elementos. O círculo maior se contrapõe aos círculos pequenininhos, mas, ao mesmo tempo, tem uma dualidade que se expressa porque uma figura avança no espaço da outra e a outra avança no espaço da primeira. A quantidade de preto e branco é a mesma. Tudo isso está expresso no termo do yin-yang. O termo é essa imagem que está diante de nós aqui no centro do quadro. Mas agora vejam, e a compreensão desse conceito? Ela também já está na imagem. Ela não precisa ser convocada, como foi o caso da linguagem verbal. Na linguagem verbal, eu disse, densidade demográfica e convoquei a compreensão do conceito. Relação quantitativa entre população e espaço por ela habitada. Na imagem yin-yang, está presente de uma só vez tanto o termo como a compreensão do conceito. A compreensão do conceito está exposta aqui do lado direito. Por quê? Porque com esses elementos dispostos dessa maneira que dá no símbolo do conceitual do yin-yang, todas essas imagens, essas mensagens aqui à direita, também estão presentes. Vejam de baixo para cima a ideia de oposição, equilíbrio, ativo-passivo, a ideia de interdependência, de complementaridade, de interpenetração dos contrários, a ideia de unidade como totalidade equilibrada. E todas essas coisas têm relações umas com as outras. Então, eu diria que só de olhar essa imagem, não precisa de mais nada. Alguém já pode se instruir acerca da filosofia chinesa, que está por trás dessa imagem conceitual. Eu não preciso das palavras, eu só estou trazendo as palavras aqui didaticamente, porque a ideia de interpenetração dos contatos está presente na imagem. A parte branca, a grande parte branca, o grande yang, contém dentro dele um pontinho, o pequeno yin, é o círculozinho preto. Ou seja, essa ideia de interpenetração dos contrários já está na imagem. A ideia de complementaridade já está. A ideia de equilíbrio já está. E é um equilíbrio em movimento, não é simplesmente um equilíbrio. É um equilíbrio que também mostra uma alternância. Tudo isso já está na imagem. Percebem como essa imagem conceitual, o símbolo do yin-yang, já traz dentro dela o termo e a compreensão do conceito de uma vez só? Então, é isso que eu quero mostrar nesse momento para vocês, que diferencia os conceitos expressos em linguagem verbal dos conceitos expressos em linguagem imagética, em linguagem visual. Na linguagem verbal estão separados o termo, a palavra ou a expressão verbal que apresenta o conceito, o termo. Está separado da compreensão. A pequena explicação que mostra os vários elementos que precisam ser acrescentados à definição do conceito. Na linguagem verbal, são duas coisas separadas. Na linguagem visual, imagética, quando é um conceito visual perfeito, pleno, capaz de ser conceito, tudo já está lá de uma vez só, o termo e a compreensão do conceito. Então, vocês têm aí as duas situações diferentes. Tainara, você pode passar para o próximo quadro? Eu, nesse momento,
eu quero começar a discutir com vocês agora o que é a compreensão e a extensão do conceito. Eu disse para vocês que compreensão e extensão são duas dimensões interrelacionadas, interdependentes. Olha, preste atenção uma coisa. Embaixo de compreensão, eu escrevi ali intenção, com S. Talvez alguns de vocês tenham pensado assim, e foi um erro ali. Intenção se escreve com C cedilha. É verdade. Às vezes, intenção se escreve com C cedilha. É quando a palavra intenção, que não é a que está sendo usada aqui nesse momento, quando a palavra intenção está sendo derivada de intencionalidade, ter a intenção de fazer algo. Quando eu falo essa expressão sonora, intenção, com esse sentido, em português, na língua portuguesa, eu escrevo com C cedilha, intenção de intencionalidade. Mas o intenção que está escrito aí embaixo não é intenção de intencionalidade, é intenção de intensividade. É a intenção derivada do substantivo intensivo, ou da palavra intensivo. Assim como extensão é derivado de extensivo, algo que se estende, intenção com S é aquilo que incide intensivamente sobre algo. É aquilo que se concentra. E vejam como as duas coisas estão relacionadas, né? Intenção, algo concentrado, e extensão, algo estendido. Por isso, na filosofia, usa-se as duas palavras são utilizadas sinonimamente, compreensão e intenção. É sinônimo. Se vocês forem a alguns livros de filosofia que tratam da teoria dos conceitos, vocês, em alguns momentos, alguns deles vocês vão encontrar a palavra intenção com S. Em outros, vocês vão encontrar a palavra compreensão. Essas palavras são sinônimos. Na história da filosofia, era mais usada a compreensão até o século XVII, mas continua sendo usado hoje. Mas, a partir do século XVII, ali com Leibniz e outros, alguns filósofos começaram a usar mais o intenção, com S, intenção de intensividade. Em inglês não tem problema nenhum, intensivity. Não tem problema nenhum, não cria problema de ser confundido com intenção de intencionalidade. Mas, em português, cria esse problema. Porque, então, eu optei já que são sinônimos, eu optei pela palavra compreensão em português. Causa menos problema. Por exemplo, quando eu escrevi algumas vezes a intenção com S nesse livro, o uso dos conceitos, e eu escrevi só para dizer que é sinônimo, né? Eu precisei avisar o revisor que não é para corrigir e botar intenção com C cedilha, porque o intenção, nesse caso, é intenção de intensividade, não intenção de intencionalidade. Precisei dar essa explicação. Ou seja, em português, dá um certo problema se nós usarmos a palavra intenção com S, porque as pessoas vão se confundir com o mais usado, que é uma intenção com C cedilha, que é uma outra palavra. Por isso eu uso a palavra compreensão. Mas eu quero que vocês compreendam, então, que a palavra compreensão aqui está sendo usada nesse sentido de intenção, com S. Compreensão são os elementos que eu agrego à definição de um conceito para torná-lo mais preciso, mais explicável. E para, com isso, gerar uma certa extensão de casos. Porque é muito interessante percebermos que compreensão e extensão estão mutuamente relacionados. À medida que eu vou acrescentando mais notas à compreensão de um conceito, eu vou afinando a extensão desse conceito. Por exemplo, Tainara, pode passar para o próximo quadro?
Se por exemplo, eu já vou mencionar esse quadro. Esse quadro é o seguinte, é para vocês verem como, se eu tiver uma compreensão pequena, ou seja, poucos elementos na definição de um conceito, a minha extensão fica muito grande. Se eu tiver muitos elementos na compreensão de um conceito, a extensão vai reduzindo. Elas são inversamente proporcionais, compreendem a ideia? Por exemplo, eu vou dar um conceito muito simples por enquanto, porque eu vou trabalhar um conceito mais complexo daqui a pouco, que é o de revolução. Mas eu vou dar um conceito que todos nós conhecemos, que faz parte da nossa vida diária: pássaro. Sabemos que pássaro é uma espécie animal, né? Eu vou cometer algumas licenças, porque, claro, eu teria que, se for discutir dentro da biologia, eu vou ter que distinguir o que é uma ave e o que é um pássaro. Mas não é a intenção aqui aprofundar isso. Então, eu vou usar um conceito bem simplificado, cotidiano, de pássaro. Digamos, pássaro é o termo, é o conceito cuja compreensão eu estou querendo formular agora. Alguém pergunta para mim, assim, uma criança, digamos assim, que ainda não tivesse visto um pássaro, e nos perguntasse: o que é um pássaro? Ou seja, ela já ouviu o termo pássaro, mas ainda não sabe o que significa, ou seja, não conhece ainda a compreensão de pássaro. Digamos que eu dissesse assim: pássaro é um animal. Está correto o que eu disse? Está. Está correto, mas não é ainda suficiente para ser uma compreensão adequada para o conceito de pássaro. Porque no momento que eu falo, eu tento definir pássaro só como animal, só com um único elemento na sua compreensão, o fato de que ele é um animal, tecnicamente, imaginariamente, estaria contido nesse conceito todos os animais do mundo, inclusive nós, seres humanos, que somos também animais. Ou seja, se eu simplesmente disser assim: pássaro é um animal, eu disse algo de verdade, mas ainda estou muito longe de ter dito tudo o que é necessário para que o meu interlocutor compreenda realmente o que é um pássaro. Porque ele vai pensar assim, e aqui, se for uma criança, certamente vai falar: então, nós somos pássaros? Porque nós somos animais. Ou então, assim, então um cachorro é um pássaro? A criança imediatamente vai falar isso, denunciando que a sua compreensão ainda está inadequada, ainda está insuficiente. Ou seja, o elemento animal é um elemento necessário à compreensão do conceito de pássaro, mas ainda não é suficiente, precisa se juntar a outros. Digamos que eu amplie, eu falo assim: não, pássaro é um animal bípede. Está correto o que eu disse? Sim, está correto, porque os pássaros têm duas pernas, são bípedes. Mas ainda tem problemas essa definição do conceito de pássaro, porque dentro dessa maneira ainda simplificada, pássaro é um animal bípede, estão cabendo dentro dessa categoria pássaro os seres humanos, os cangurus, os morcegos, sei lá, estão cabendo vários animais que a gente pode entender que tenham duas patas, né? Aí, digamos que eu vou avançar na compreensão do conceito, ainda não é suficiente. Aí eu digo assim: pássaro é um animal bípede com asas. Acrescentei um novo elemento. Com isso, a extensão diminuiu um pouco. Saíram os seres humanos. Os seres humanos não têm asas. Mas ainda não é suficiente para definir o conceito de pássaro. Por quê? Porque os morcegos ainda estão lá dentro da extensão do conceito de pássaro. E morcego, todos sabemos que não é um pássaro. O morcego é um mamífero, né? Com asas, ou seja, não é um pássaro. Então, não adianta eu falar que pássaro é um animal bípede com asas. Ainda é insuficiente. Mas se eu falar pássaro é um animal bípede com asa, bico e penas. Quando eu falo isso, já melhorou muito. Já estão cabendo aí todos os pássaros dentro dessa.
Ou seja, eu fui dando mais notas à compreensão do meu conceito e, com isso, fui afunilando a extensão do conceito. Se fôssemos ser chatos e trazer a paleontologia para a cena, para o cenário dessa discussão, eu teria que alguém poderia mencionar assim, mas então Deinonychus é um pássaro? Deinonychus é um antigo dinossauro. Um dinossauro que já desapareceu há milhares e milhares de anos. O Deinonychus, que era um dinossauro, nem era uma ave, não existiam as aves ainda, ele também tinha, ele era bípede, e ele já tinha asas, mas ele não voava. As asas eram usadas predatoriamente para bater os inimigos. E já tinha penas. É muito interessante, porque, na verdade, as aves vêm dos dinossauros, né? Mas aí isso é um capítulo da biologia, da paleontologia, não vamos entrar por essa seara neste momento. Mas vejam que, mesmo essa compreensão do conceito de pássaro, e ele tinha bico também, ele também tinha bico, Deinonychus, só que não voava e não usava as asas para voar, as penas eram usadas para outros objetivos que não o objetivo das penas utilizadas hoje pelos pássaros. Então, vejam, era um animal diferente, mas que tinha elementos muito parecidos com os pássaros. Por isso, um biólogo acrescentaria outras coisas. Talvez, sei lá, a presença da cloaca, outros elementos aí que a gente não é o caso de discutir agora. Então, um biólogo tornaria ainda mais precisa a compreensão do conceito de pássaro para que realmente, dentro da extensão de pássaros, só coubessem os pássaros. Inclusive, o biólogo ele nos esclareceria o seguinte: pássaro não é o mesmo que ave, né? Pássaro é um tipo de ave. Todo pássaro é uma ave, mas nem toda ave é um pássaro. Então, mas eu falei com vocês que eu ia cometer essa licença e usar a palavra pássaro como a gente usa na vida cotidiana. O biólogo acrescentaria com muita precisão que os pássaros são aves, mas não o contrário, as aves não são pássaros. Portanto, para entender o que é um pássaro, eu precisaria acrescentar a categoria ave, que é uma classe, eu precisaria acrescentar alguns elementos. Ou seja, o biólogo nos chamaria a atenção que seria necessário trazer mais elementos para a compreensão do conceito de pássaro, para que a extensão ficasse precisa e só coubessem ali realmente os pássaros. Bom, esse exemplo, agora voltem a olhar a figura. Vocês viram aqui, através desse exemplo, que à medida que eu vou agregando novos elementos à compreensão de um conceito, eu vou afinando a extensão. Por isso, nessa figura, mostra isso. São duas figuras com a mesma proporção, mas numa a compreensão está um pouco mais curta e a extensão está maior. Na outra, a compreensão já foi ampliada e, consequentemente, a extensão diminuiu. Então, vejam o que essa figura quer mostrar. Que essas duas dimensões, a compreensão e a extensão de um conceito, são mutuamente interrelacionadas e são interdependentes uma da outra. Quanto mais elementos eu dou à compreensão de um conceito, menor e mais precisa se torna a extensão. Se eu for utilizar uma metáfora trazida da música, que vai ser importante no nosso quinto encontro e último desse nosso curso, eu diria assim, a extensão vai se tornando mais afinada, igual como você fala que você vai afinando o instrumento musical. À medida que eu vou acrescentando elementos à compreensão, eu vou afinando mais a extensão do meu conceito. Mas não dá para... Tem um ponto que eu não posso passar. Se eu começar a exagerar isso, se torna muito estranho. Tainara, pode dar um toque? Vejam,
Aí é o contrário, né? Aí é a situação que eu comecei quando eu falei do conceito de pássaro. Eu falei, pássaro é um animal, compreensão muito curta, extremamente curta. Por causa disso, a extensão ficou enorme. Todos os animais estavam cabendo na minha conceituação de pássaro. Compreensão muito curta, extensão muito ampla. E as situações do meio são mais equilibradas. Eu vou agregando novos elementos à compreensão, a extensão vai diminuindo. E eu tenho que atingir um ponto de afinação. Tainara, dá mais um toque. Quando eu faço o contrário, se eu exagerar nessa operação e atribuir muitos elementos à compreensão de um conceito, ocorre o fenômeno inverso. No limite, só uma coisa vai caber no conceito. Digamos que se fossem pássaros, né, digamos, e eu acrescentasse tantos elementos, o bico tem que ser amarelo, tal, só caberia um pássaro. Um pássaro no meu conceito, na minha compreensão do conceito de pássaro, exposta dessa maneira exagerada. Então, uma compreensão gigantesca também não seria boa. Ela produziria uma extensão muito curta. Ela produziria o caso único. Por exemplo, eu daqui a pouco vou discutir com vocês o conceito de revolução, exemplificativamente. Eu posso dizer alguns elementos que fazem parte do conceito de revolução e chegar a uma boa extensão desse conceito. Mas, se eu exagerar, eu posso falar tantas coisas sobre o que seria a compreensão de um conceito de revolução, um conceito errôneo, na verdade, né? Se eu fizer isso, que só caberia a Revolução Francesa. Digamos assim, que eu desse tantas características ao que eu estou entendendo como revolução conceitualmente, que só coubesse a Revolução Francesa. Não teria sentido mais. Essa compreensão já não gera nada de produtivo, porque os conceitos não são para gerarem um caso único. Pelo contrário, nós vimos no primeiro encontro desse curso que uma das características requeridas ao conceito é o seu potencial de generalização, é a sua capacidade de generalizar e, com isso, um mesmo conceito se referir a vários casos. Se nós temos o conceito de revolução, é porque várias revoluções aconteceram na história humana até hoje. Por isso, tem todo sentido eu criar uma concepção de um conceito de revolução. O conceito de revolução seria capaz de generalizar diversos casos que seriam as revoluções específicas que já ocorreram. Mas se eu fizer errado e exagerar na compreensão do conceito, só um caso vai caber? Só ocorreu uma revolução até hoje? Aí não precisa de conceito, vocês compreendem? O caso único não precisa de conceito. Você não conceitua a Revolução Francesa. Você descreve a Revolução Francesa. Ou você explica o que é a Revolução Francesa na sua complexidade, na sua identidade, mas como caso único. Mas não se trata de conceituar a Revolução Francesa. Seria errado você falar assim, você fazer uma pergunta como essa. Conceitue Revolução Francesa. Não tem sentido isso. Você pode fazer a pergunta, conceitue revolução, e é o que vamos fazer daqui a pouco. Mas não tem sentido. Conceitue Revolução Francesa. Por quê? Porque a Revolução Francesa é um caso único. Você pode descrever a Revolução Francesa, interpretar a Revolução Francesa, explicar a Revolução Francesa, mas não conceituar a Revolução Francesa. É igual a pássaro. Eu posso conceituar pássaro. Mas digamos que alguém tem aqui um pássaro que apelidou de Ibis. Ou vamos botar um nome qualquer. João. Você trata o seu pássaro como um ser da sua família, um membro da sua família. O seu pássaro, João, é um pássaro muito específico. Só ele tem certas características. Ele tem a asa está ligeiramente quebrada. Aí você não pode falar assim. Você pode falar conceitue pássaro.
Aí alguém vai criar um conceito de pássaro no qual caibam todos os pássaros do mundo, inclusive o João, seu pássaro particular. Mas você não pode dizer assim, conceitue o pássaro João, meu pássaro, João. Não tem sentido essa pergunta. O que você pode falar é assim, descreva o João, meu pássaro. Descreva o meu pássaro João. Aí alguém vai falar, ele é um pássaro da espécie tal, com a característica tal, e tem uma ponta da asa quebrada. Alguém vai descrever dessa maneira. Você está descrevendo esse pássaro específico, mas você não está conceituando ele. Então, é muito importante vocês entenderem que a compreensão de um conceito ela tem que ter alguns elementos, mas não pode nem exagerar de maneira que perca o seu potencial de generalização e se refira, no limite, a apenas um caso único, e nem pode ser muito pequenininha, porque aí tudo cabe na extensão do conceito. Tainara, você pode passar para o próximo quadro? Agora, nessa sessão final, eu vou discutir com vocês um exemplo específico para ficar muito claro tudo isso que a gente discutiu sobre compreensão e extensão do conceito. O conceito que eu escolhi é o conceito de revolução. Por que eu escolhi esse conceito? Eu já expliquei para vocês na fala inicial. Porque ele é um conceito que aparece nas ciências humanas, nas ciências sociais, já que ocorreram revoluções históricas sociais. Eu poderia até criar um conceito à parte, revolução social, né? Mas vamos conservar a ideia de revolução mais ampla. Ocorreu a Revolução Francesa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução Iraniana. Várias revoluções já aconteceram historicamente. Então, revolução é um conceito muito usado na história, na ciência política e assim por diante. Mas revolução também é um conceito usado na física, na química, porque ocorreram revoluções científicas. Por exemplo, no início do século XX, ocorreu uma verdadeira revolução na física. E, aliás, antes disso, ali na passagem do século XVII para o século XVIII, ocorreu uma grande revolução na física, com a física newtoniana, que introduziu a ideia de mecanicidade, né, a visão mecânica do universo. Foi uma verdadeira revolução, que proporcionou o advento, inclusive, de uma revolução transversal na humanidade, que foi a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial não teria sido possível se não tivesse ocorrido essa revolução na física, que foi o paradigma mecanicista. O paradigma mecanicista é o paradigma introduzido pelo Newton e aperfeiçoado por vários outros. Ele permitiu a construção de uma série de máquinas que deu naquilo que entendemos hoje como uma revolução industrial. Na verdade, a primeira revolução industrial. Mais ou menos na segunda metade do século XIX, ocorre dentro dessa revolução industrial uma segunda revolução, e dentro da física também, porque são descobertas as leis da termodinâmica, é descoberta a eletricidade também. Com a descoberta da eletricidade, surgem novas máquinas, tanto que, geralmente, na história da tecnologia, e na história de maneira mais geral, a gente costuma falar em uma revolução industrial abarcando as duas, né? A revolução mecanicista da passagem do século XVIII ao XIX e a segunda revolução industrial, que seria ali na segunda metade do século XIX, que já traz possibilidades térmicas, já tem as leis da termodinâmica e, sobretudo, principalmente, a revolução elétrica. A eletricidade é descoberta. Aí tem o papel do Maxwell, por exemplo, enquanto que a primeira tem um papel importante na física do Newton, a segunda, o papel do Maxwell. As leis de Maxwell foram fundamentais para essa segunda revolução, e mais adiante a descoberta do Planck, etc. Mas aí já entraríamos na história da ciência. Mas, com isso, eu estou dizendo para vocês que revolução é um conceito também familiar à física, familiar à química e familiar à vida humana como um todo, porque a gente pode dizer que teve algumas revoluções transversais que atravessam a experiência humana.
que foram aquelas revoluções. A primeira, nós sabemos, a humanidade está no mundo há 2.400.000 anos atrás, quando primeiro o Homo habilis começou a caminhar sobre a Terra, né? Distinguindo-se de outras espécies animais, com certas características que não vamos discutir aqui nesse momento. Esses seres humanos que introduzem o gênero humano, e também havia várias espécies humanas, teve os neandertais, teve o próprio Homo habilis, que eu mencionei, teve o Homo erectus, depois teria o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, né? Do qual todos nós somos Homo sapiens, né? Todos nós somos Homo sapiens. Atualmente só existe uma única espécie humana. Por isso, o gênero humano e a espécie humana se confundem numa coisa só. Mas houve um momento onde conviveram, dentro do gênero humano, diferentes espécies humanas. Houve um momento onde conviveram o Homo erectus, o homem de Neandertal e o Homo sapiens. Mas, por alguma razão, os Neandertais desapareceram, só deixaram uma pequena contribuição genética que foi identificada há pouco tempo, nos Homo sapiens de hoje. O Homo erectus desapareceu, né? Alguns desapareceram por evolução e outros desapareceram pela própria luta das espécies. De qualquer maneira, sobrou só o Homo sapiens, a espécie do qual todos nós fazemos parte. Então, esses Homo sapiens viveram até mais ou menos 10.000 antes de Cristo, 10.000 antes da Era Comum, viveram o mesmo padrão de vida, um padrão de vida nômade, a vida nas cavernas, a idade da pedra lascada ainda, e não a idade da pedra polida. Era o período do Paleolítico, a primeira fase da idade da pedra, ou do que a gente chamava, e hoje, relutantemente, os historiadores não estão mais chamando, porque de pré-história, mas podemos chamá-la na linguagem cotidiana. A pré-história é dividida ali no Paleolítico e no Neolítico. Por que tem o Neolítico? Porque ocorre a primeira revolução, a revolução agrícola. Os seres humanos descobrem que eles não precisam acompanhar os animais para batê-los ou as plantas, quando vão rareando, eles têm que se mudar, têm uma vida nômade. Eles descobriram que eles podiam planejar a agricultura e planejaram a domesticação de animais. Chamamos a isto de revolução agrícola. Mudou a face do planeta, porque os seres humanos deixaram de precisar serem nômades e passaram a habitar aldeias. Eles se tornaram sedentários, eles puderam se localizar. E uma série de novidades surgiram com esse novo sistema. Foi a primeira grande revolução. Mais ou menos entre 4.500 e 3.500 anos, ocorre dependendo das partes do planeta onde ocorreram, ocorre uma segunda revolução transversal, que é a revolução urbana. Surgem as cidades, com uma série de características novas que mudaram a face do mundo. A ponto tal que, talvez, se uma nave espacial sobrevoasse o planeta Terra em 300.000 anos atrás, ele veria ainda os homens nômades do período paleolítico. E se eles viessem depois, mais ou menos há 9.000 anos antes de Cristo, eles já veriam um outro planeta, um planeta com várias aldeias espalhadas e as pessoas praticando agricultura, outro planeta. Isso significa que é uma revolução. Ela muda radicalmente no quadro anterior. E se chegassem a 2.000 anos atrás, já veriam um outro planeta também, porque é um planeta habitado por cidades. Havia ainda o campo, mas já havia cidade. E se chegassem a 3 séculos atrás, ao século XIX, na passagem do 18 para o 19, já começariam a haver cidades com fábricas, produção industrial, cidades mais populosas, porque teria ocorrido uma nova revolução, a revolução industrial. E se chegassem hoje, já haveria um mundo onde todas as pessoas têm um celular e todas as pessoas estão se intercomunicando, porque ocorreu uma nova revolução, a revolução digital. Com isso, vejam que eu já estou dando um elemento da compreensão do conceito de revolução, né? As revoluções são sempre transformadoras, elas têm transformações radicais. Mas vamos discutir daqui a pouco isso. Por enquanto, eu estou mostrando para vocês por que eu escolhi esse conceito de revolução para discutir hoje aqui com vocês. Vamos passar para o próximo quadro, Tainara. Com esse quadro,
eu quero começar a discutir com vocês a compreensão e a extensão desse conceito de revolução. Então, vamos fazer o que eu fiz simplificadamente para o conceito de pássaro. Vamos dar a primeira nota desse conceito. Só um detalhe. Nota. Vocês vão... O próximo encontro vai ser muito interessante, que a gente vai ver que os conceitos se comportam como acordes musicais. Um acorde é algo que tem várias notas e todas funcionam juntas. É muito interessante que a filosofia, mesmo sem utilizar essa terminologia musical que eu vou utilizar no próximo encontro, a filosofia já falava em notas, já fala muito antes disso. Ou seja, os conceitos, as compreensões dos conceitos têm notas. As notas são os elementos, são os ingredientes que eu vou acrescentando à compreensão de um conceito até chegar à afinação correta. Eu vou dar a primeira nota. Tainara, pode dar um toque? Digamos que eu tenho, no meu objetivo de explicar a compreensão do conceito de revolução, eu defino assim: revolução é um movimento coletivo. Está correto esse elemento? Eu fiz duas notas. Movimento, ou seja, introduzir a ideia de dinamicidade, e coletivo, ou seja, algo que se refere não a um indivíduo, mas a um grupo humano grande, ampliado. Uma comunidade humana, pode ser até o planeta inteiro, ou pode ser uma cidade ou uma sociedade. A ideia de algo coletivo. É correto isso. A revolução é um movimento coletivo. E é correto dizer que, tanto para as revoluções históricas, revolução russa, chinesa, iraniana, como para as revoluções transversais, que eu comentei ainda há pouco, revolução agrícola, revolução urbana, revolução digital. Porque as revoluções sempre se referem a movimentos coletivos que dizem respeito à população, e não só a um indivíduo. Por isso mesmo que nos anos, se a gente for pensar a revolução digital, nós só temos revolução digital adequadamente conceituada a partir de meados dos anos 90. Apesar da tecnologia digital já existir muito antes, mas foi preciso que essa tecnologia viesse ter a mão de todas as pessoas. Todos hoje têm o seu celular, têm um computador de mesa, os computadores são pequenos e não mais gigantescos. Sem essa extensão da tecnologia digital, a coletividade inteira, não teríamos ainda uma revolução digital. Teríamos apenas uma tecnologia digital concentrada na mão de poucos, talvez na mão do exército, dos institutos científicos, como era, por exemplo, a ARPANET. A ARPANET surge ali nos anos 60, mas ainda 60, 70, 80, mas aí não é ainda a internet. A internet é anos 90. Aí já é a internet integrada à revolução digital. Por quê? Porque era apenas uma tecnologia na mão de poucos. A ideia de revolução é que é algo coletivo, que abarca uma coletividade mais ampla. Vamos voltar ao conceito de revolução. Então, é interessante eu definir revolução como um movimento coletivo? Sim. É necessário? Sim. É suficiente? Não, não ainda. Porque, vejam, se eu estivesse dizendo que, definindo a compreensão de revolução como revolução é um movimento coletivo, uma criança nos perguntaria, remetendo àquela analogia que eu fiz com o pássaro, né? A criança, então, os seres humanos são pássaros, né? A criança perguntaria, então, uma migração é uma revolução? Uma imigração? Uma população que migra de um lugar para outro é uma revolução? Não é, obviamente. É apenas uma migração, um novo conceito. Mas também é um movimento coletivo. Compreende essa ideia? As migrações e as revoluções e muitas outras coisas compartilham essas duas notas em comum, o fato de ser um movimento coletivo. Não é suficiente definir revolução como um movimento coletivo. É necessário começar por aí, mas ainda não é suficiente. Eu preciso ir melhorando a compreensão do meu conceito, porque, por enquanto, está cabendo dentro do meu conceito de revolução muita coisa diferente. Então, eu preciso ir reduzindo a extensão até atingir a afinação interessante
para os problemas que eu pretendo examinar, seja o problema das revoluções transversais ou o problema das revoluções históricas. Não é suficiente ainda. Então, preciso dar mais um toque, chamar mais uma nota para a compreensão do conceito de revolução. Tainara, pode puxar a próxima nota? Eu puxei duas notas, duas novas notas. Revolução é um movimento coletivo que produz uma ruptura e uma mudança em uma determinada sociedade. Já estou melhorando muito, porque uma migração é um movimento coletivo, mas pode produzir uma ruptura, mas não necessariamente produz uma mudança. Uma sociedade pode se manter exatamente a mesma, independente dos seus fluxos migratórios, vamos dizer assim. Então, mas já melhorou para o conceito de revolução, porque, de fato, as revoluções são movimentos coletivos que produzem uma ruptura em relação ao movimento anterior e uma mudança. Já está melhorando muito. Vejam que, com isso, e olhem o quadro que eu fiz aí, porque, à medida que vocês forem vendo novas notas, a parte relativa visualmente à compreensão ela vai se ampliando, e a parte relativa à extensão vai estreitando, mostrando a interdependência entre essas duas partes. Já estou melhorando. Tainara, puxa mais uma nota do conceito de revolução. Dá mais um toque. Eu acrescentei uma nota a mais. Mas deixa eu só fazer uma parte aqui. Esse conceito de revolução que eu estou construindo agora é o único? Não. Porque a gente vai ver e vai trabalhar melhor no próximo encontro, e já vimos isso no primeiro encontro, que os conceitos têm uma polissemia, uma margem de polissemia. Diferentes autores podem conceituar revolução de diferentes maneiras. Claro, eu não posso produzir 500 conceitos corretos de revolução, mas provavelmente posso produzir 15, 20. Ou seja, existe uma margem de polissemia. Essa nova nota que eu introduzi, a ideia de que as revoluções são bem-sucedidas. Eu estou utilizando aqui o conceito de revolução da Hannah Arendt, importante cientista política que escreveu um livro da revolução. Para ela, Hannah Arendt, as revoluções teriam que ser bem-sucedidas. Não pode ser um movimento que falhou ou que retroagiu, alguma coisa que retroagiu ou que falhou, vamos dizer assim. Senão seria talvez uma revolta, quem sabe. Mas, por exemplo, o Pasquino, que é o autor que escreveu o verbete Revolução, no Dicionário de Política do Norberto Bobbio, ele já acha que bem-sucedido não é uma nota necessária às revoluções, porque ele fala nas revoluções falhadas. Ou seja, são diferenças autorais. Então, eu só estou chamando a atenção que eu estou construindo aqui, didaticamente e exemplificativamente, um conceito de revolução, que não será o único. Não será o único. No caso, eu estou me baseando aqui no conceito da Hannah Arendt, depois vou até mostrar o meu próprio, né, digamos assim. Mas por enquanto, eu estou acompanhando o conceito da Hannah Arendt. Quando eu tenho isso, revolução é um movimento coletivo que produz ruptura, que institui uma mudança significativa, radical numa sociedade, e que é bem-sucedida. Bem-sucedida não é que vai durar eternamente, mas que duram um tempo suficiente para perdurar na mente das pessoas, até para definir uma época, né? Podemos dizer que sim, a Revolução Russa foi uma revolução, mesmo que depois, nos anos 90, a Rússia mudou de regime e hoje poderíamos discutir ainda se é um país socialista, se não, se é capitalista, aí vai dar uma grande discussão, mas não faz mal, porque foram muitos anos do socialismo soviético, suficiente até para definir uma época, a época que foi conhecida como Guerra Fria, por oposição do bloco dominado pelos Estados Unidos e do bloco dominado pela União Soviética. Então, foi significativo para a gente entender que foi uma revolução. Então, com isso, eu estou dizendo que essa nota bem-sucedido não significa que a revolução vai durar sempre, mas que ela vai durar
perdurar durante um período significativo para que possamos entender como revolução. A Revolução Industrial, por exemplo, já é uma revolução que perdurou muito, né? Porque, inclusive, a terceira Revolução Industrial se transformou na Revolução Digital, mas esse é um outro elemento. Mas não foi simplesmente uma máquina que foi inventada e depois voltou, retroagiu. Digamos que o movimento ludista tivesse dado certo e conseguido destruir as máquinas, aí seria só uma lembrança, a tentativa de criar máquinas, né? Mas não, a Revolução Industrial instituiu-se, revolucionou a vida humana, como a Revolução Digital está fazendo com a nossa agora e já se estabeleceu, né? Então, a quinta ideia de que as revoluções são bem-sucedidas. Tainara, pode acrescentar mais notas a esse conceito de revolução? Eu acrescentei, de acordo com a perspectiva da Hannah Arendt, a ideia de violência. Todas as revoluções comportam uma certa margem de violência. Assim ocorre com as revoluções sociais. A Revolução Francesa teve a sua margem de violência, conhecemos bem o episódio do terror, as guilhotinas, etc. A Revolução Russa foi um embate, porque nenhuma sociedade abandona o momento anterior para um novo momento em termos de movimentos sociais, sem haver luta daqueles que querem preservar o momento anterior. Então, as revoluções têm essa margem de violência. E poderíamos perguntar também as revoluções transversais, a Revolução Agrícola, a Revolução Urbana, a Revolução Industrial e a Revolução Digital, têm a sua margem de violência? Eu poderia dizer que sim, né? Por exemplo, vamos pegar a Revolução Digital, né? A Revolução Digital tem os seus desajustados da Revolução Digital, as gerações que não se adaptaram, ou os indivíduos que se adaptaram mais ou menos. Eu mesmo posso dizer que sou um pouco... me adaptei, mais ou menos, estou aqui conseguindo fazer essa palestra aqui online, aqui, mas vocês viram que eu estou com um problema de ouvir o som, que talvez uma outra pessoa, se estivesse aqui desse lado da minha tela, já tivesse resolvido rapidamente isso, não seria mais um problema, né? Mas, então, com isso, eu estou dizendo, tem pessoas que não conseguiram se adaptar à Revolução Digital. Então, a Revolução Digital, sim, ela traz uma margem de violência. Toda revolução traz uma margem de violência porque ela precisa substituir um mundo por um novo mundo. Sejam as revoluções sociais, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução Francesa e a Revolução Iraniana, sejam as revoluções transversais, aquelas que mudaram a vida humana, a Revolução Agrícola, a Revolução Urbana, as duas revoluções industriais, a Revolução Digital. Quem sabe a revolução que virá ainda agora no futuro? Será a Revolução Interestelar, onde vamos nos lançar como exploradores, de fazer colônias no espaço, como vemos nos filmes de ficção científica? Será a revolução das máquinas do tempo, que vão nos permitir viajar através do tempo? Quem sabe? Será a revolução do teletransporte, que permitirá que nós talvez nem precisamos tanto do digital, né? Se tiver a revolução do teletransporte. Nós nos transportaríamos para uma sala, todos nós aqui, estaríamos conversando teletransportadamente. Ou, quem sabe, será a revolução holográfica? A gente poderia estar conversando através de holografias tridimensionais. Parece que essa revolução está em curso e em breve vamos ter aí a tecnologia 3D, vamos ver, talvez estejamos dando esse curso aqui, com formas tridimensionais daqui a 5, 10 anos, quem sabe. Ou seja, vocês estão vendo que as revoluções elas introduzem algo novo, totalmente novo, mas, ao mesmo tempo, elas têm uma certa margem de violência, porque tem os que não se adaptam. Tainara, acrescenta mais alguma coisa em termos de compreensão do conceito. Olha, não, pode voltar ao quadro. Novo, exatamente isso que eu acabei de falar. Geralmente, as revoluções têm essa ideia do novo, de que algo inteiramente novo foi instituído. A Hannah Arendt, assim termina a compreensão do conceito de revolução dela. Por isso que fechamos com esses elementos. Movimento coletivo que produz ruptura, mudança, é um movimento bem-sucedido, tem a sua margem de violência, mas institui a ideia de novo. Ela chama atenção, por exemplo, que na época da Revolução Francesa,
as pessoas tinham uma noção clara de que estava sendo instituído um novo mundo. A um ponto tal que até criaram um novo calendário, que não deu certo o calendário, né? Mas a Revolução deu certo. O novo calendário ia chamar os meses de brumário, germinal. Os meses não iriam coincidir com os meses que nós usamos hoje, que usamos desde a antiguidade, né? Quando foi instituído esse sistema de 12 meses. Não deu muito certo, mas só para ver como eles tinham a noção de que era algo novo, eles acharam importante instituir um novo calendário de meses, né? Os meses se chamariam brumário, germinal, floreal e assim por diante, né? Essa ideia do novo acompanha as revoluções. Tanto que a Hannah Arendt, da qual eu estou discutindo o conceito nesse momento, ela não considera que as revoluções inglesas do século XVII foram revoluções, porque foram, sim, movimentos coletivos, ruptura, mudança, teve tudo isso, mas não havia ideia do novo. O que havia era a ideia de restauração, que era a ideia de um antigo conceito de revolução, que é usado até hoje na astronomia. Revolução, como conceito astronômico, é o astro que dá a volta em torno de um outro, fazendo um ciclo completo. Então, revolução, no sentido antigo, era quando um equilíbrio tinha sido rompido e se recupera a situação inicial. Aí você tinha essa ideia circular da Revolução. Mas, a partir da Revolução Francesa, é o que se discute, tem-se um novo conceito de revolução, onde a ideia de revolução está muito ligada a um novo, algo novo que é instituído. Agora, eu tenho um conceito completo de revolução. Revolução é um movimento coletivo que produz ruptura, mudança, é bem-sucedido, tem uma margem de violência e institui algo novo. A minha compreensão tem um certo número de elementos e a extensão reduziu-se a um número adequado, a um número mais restrito. Tainara, passa para o próximo quadro. O próximo quadro é o meu próprio conceito de revolução, né? Tem um erro ali. Rapidez processual, ficou ali processual, na verdade é processual. Depois, Tainara, você corrige aquele pontinho ali na frente, logo a palavra em cima, rapidez processual, para disponibilizar o PowerPoint para as pessoas já correto, né? Eu coloquei aqui numa forma de árvore, mas eu construí o meu próprio conceito de revolução. Olha, as revoluções, de baixo para cima, elas trazem a ideia de ruptura, elas sempre afloram internamente a uma sociedade, ou seja, nenhuma revolução é instituída de fora, elas surgem de dentro de uma sociedade. E se é o planeta, de dentro do planeta, né? E ela é extensa. Olhem que eu coloquei ali no lado direito, extensividade é uma característica das revoluções, mas também é a intensividade. As revoluções não apenas são extensas, ou seja, recobrem uma população muito grande, uma sociedade como um todo, como elas também são intensas, elas produzem modificações substanciais. Elas produzem mudança radical também, eu coloquei ali do lado esquerdo. Existe a consciência do novo nas revoluções e existe a rapidez processual. As revoluções sempre são rápidas, se dão uma rapidez de tempo. Eu posso até discutir daqui a pouco isso. É porque eu estou vendo como que a gente vai lidar para fazer a parte do debate. Por isso que eu estou me demorando mais aqui na parte da palestra hoje, né? Porque normalmente eu dou a palestra em termos de 1 hora e depois abro para o debate. Vocês já acompanharam, vocês sabem como está sendo aqui, né? Mas é que, infelizmente, hoje eu fiquei com esse problema, que é eu não estou escutando as pessoas. Vocês estão me escutando, mas eu não estou escutando vocês. Aí a gente vai ter que fazer um debate ali pelo chat, né? Mas vamos fechar esse quadro. Eu disse que as revoluções elas são muito rápidas. E, de fato, a Revolução Francesa ocorreu ali, 1789, 90, 91. Depois teve um retrocesso histórico, teve a restauração, etc. Mas foi rápido, né? As revoluções são rápidas. A Revolução Digital, então, ela ocorreu ali em 5 anos, anos 90. Mas alguém poderia me perguntar, e essa pode ser uma primeira pergunta do debate,
eu tô, infelizmente, fazendo a pergunta para mim mesmo, porque eu estou com receio que a gente não consiga fazer o debate. Alguém poderia me perguntar assim, se as revoluções são rápidas, rapidez processual é uma nota do conceito de revolução, como falar na Revolução Agrícola? Porque a Revolução Agrícola ocorreu entre 12.000 e 8.000 AC. Nós, tirando a média, podemos dizer que foi 10.000 antes da Era Comum, 10.000 AC. Mas durou 4.000 anos. Uma revolução que dura 4.000 anos é rápida? Alguém pode perguntar isso. Mas aí eu antecipo a resposta. É rápido. Sabe por quê? Porque o tempo é relativo, como sabem os historiadores. Qual era o mundo anterior? O mundo anterior era o mundo do Paleolítico. Era um mundo que já durava 2.400.000 anos de homens habitando as cavernas, nômades, migrando sempre que necessário, caçando, pescando. Era o mundo paleolítico. Esse mundo demorou 2.400.000 anos e depois, num pequeno intervalo de 4.000 anos, foi rapidamente substituído por um mundo de aldeias, de revolução agrícola, de animais domesticados. Isso não foi rápido? Foi, né? Porque o que são 4.000 anos diante de 2.400.000 anos de gênero humano na face da Terra e diante dos 350.000 anos de Homo sapiens que já existiam também há mais de 300.000 anos existia a espécie dos Homo sapiens e sempre vivendo naquele estilo paleolítico, vamos dizer assim. E, de repente, em 4.000 anos, o mundo foi se adaptando a ponto que, se uma nave espacial aqui chegasse em 7.000 AC, já haveria um novo mundo. Então, é rápido. Vocês entendem o que eu digo? O conceito de tempo ele é relativo. Por isso, podemos, sim, dizer que as revoluções tem como uma das notas características da sua compreensão a ideia de rapidez processual. 4.000 anos era rápido para o padrão de milhões de anos de vida paleolítica. Nos tempos recentes, como já é um tempo acelerado em que nós vivemos desde o início do século XX e talvez até desde o início do século XIX, nesse tempo acelerado, rapidez é 5 anos. Foi o que aconteceu com a Revolução Digital, né? A rapidez já se expressa em alguns anos, né? Pode ser que uma revolução daqui a algum tempo, aqui no futuro, né, mais uns 10, 20 anos, seja expressa em termos de dias, quem sabe, né? Mas aí já é uma especulação. Então, eu posso dizer para vocês que as revoluções são rápidas, elas têm uma rapidez processual. Com esse quadro, eu reuni todas as notas que eu acredito que sejam interessantes para fazerem parte do conceito de revolução e que tanto vão ajudar a definir as revoluções sociais, Revolução Russa, Revolução Chinesa, Iraniana, Revolução Cubana, como as revoluções transversais, Revolução Agrícola, Revolução Urbana, Revolução Industrial, Revolução Digital e as outras que ainda estão por vir. Bom, eu percorri o caminho que eu queria percorrer hoje. Eu me dei um pouco mais de espaço para falar hoje, porque geralmente eu procuro ficar na primeira hora, mas é porque eu vi que o debate vai ter que ser mais curto por causa da nossa dificuldade tecnológica. Mas, Nayara, dá mais um toquezinho agora para a gente mostrar o final. Lembrem-se, as palestras estão girando em torno desses 2 livros, os conceitos, o uso dos conceitos. Os 2 livros são complementares. Ambos foram publicados pela editora Vozes. Nesse momento, Tainara, você pode tirar fora o quadro, o PowerPoint, e ficamos já com a tela inteira. Bom, gente, eu acho que eu continuo sem ouvi-los, né? Mas eu posso ler, então eu peço que vocês me desculpem dessa vez, mas realmente eu não sei o que aconteceu. Não sei se eu apertei algum botão que eu não estou conseguindo ouvir vocês estão me ouvindo. Mas eu posso ler no chat as suas perguntas. Por exemplo, e sumiu agora da minha tela, espera aí.
Pessoal que tiver perguntas, pode botar no chat agora. Aí não. Ah, voltei. Perfeito. Tainara, leva o chat visual. Ah, não, eu que tenho que levar. Cada um tem que fazer essa operação. Eu vi uma pergunta sobre a extensividade. Eu vou lendo as perguntas, é um jeito, né, Tainara? E estou caindo. Vocês estão me ouvindo? Tainara, dá um sinal de que você está me ouvindo. Ah, perfeito. Então, olha. Tainara, faz o seguinte. Vamos adotar a seguinte metodologia. Seleciona uma pergunta que está no chat e cola. Cola, que aí todo mundo vai ler a pergunta a qual estamos nos referindo agora. Então, olha, a pergunta é essa. Professor, a extensividade está relacionada à rapidez processual no conceito de revolução? Fiquei em dúvidas em relação a isso. Perfeito, ótima pergunta. Não, mas é muito interessante a sua pergunta, Alexandre. São duas notas diferentes. A rapidez processual se refere ao tempo, se refere à mudança de ritmo, a rapidez com que uma coisa ocorre. Rapidez processual. E essa rapidez é relativa ao contexto. Então, 5 anos de revolução digital na década de 90 foi muito rápido. Todos concordamos com isso. Mas temos que entender que 4.000 anos na passagem do Paleolítico para o Neolítico também foi muito rápido, porque algo já perdurava há 2 milhões de anos. Então, a rapidez processual se refere à passagem do tempo. A extensividade se refere ao espraiamento do fenômeno por uma extensão mais ampla. No nosso caso, a extensividade se refere ao fato de que uma revolução, para ser dignamente chamada de revolução, precisa se espraiar por toda a sociedade e mudar a vida efetivamente das pessoas. Agora, eu também falei que a sua pergunta foi muito interessante, porque as notas de um conceito, os elementos que fazem parte de um conceito, interagem um sobre o outro. Então, rapidez processual é uma nota, extensividade é outra. Mas elas podem interagir e você ter uma extensividade conquistada numa rapidez processual muito grande. Mas só para você entender bem o que é a extensividade, Alexandre, eu vou evocar o exemplo da revolução digital. Por exemplo, olhem só o que foi a revolução digital. A tecnologia dos computadores começa ali matematicamente no final do século XIX, quando surge a ideia do primeiro algoritmo, tal, mas ainda em termos de equipamento, começa ali com Turing, que primeiro pensou matematicamente os computadores, depois construiu ali na época da Segunda Guerra, a primeira metade do século XX já tem os computadores e eles são cada vez maiores. Quando se descobre o circuito integrado, em termos de tecnologia, foi uma revolução, entre aspas, né? Mas não é uma revolução no sentido que a gente está entendendo aqui. As revoluções permitiram que os computadores reduzissem de tamanho. Quando a gente chega nos anos 1980, os computadores já são pequenos, em vez de serem gigantes, como se pensou que iria ser no futuro. Isso foi muito importante para a revolução digital, mas ainda não foi suficiente, porque ainda não havia extensividade, entendeu, Alexandre? Porque foi importante a sua pergunta. Nos anos 90, o que acontece com esses computadores pequenos? Ao invés de eles estarem na mão de poucos, eles passaram para as mãos de muitos. Todos nós temos computadores. Todos nós que estamos aqui nesse momento, cada um está diante de um computador. Os que não estão diante de um computador estão diante de um celular, que hoje em dia já é um computador também. Ou seja, o que aconteceu? Extensividade. A tecnologia que foi descoberta décadas e décadas antes, ela era ainda usada em espaços muito restritos, espaços não extensivos.
espaços muito localizados. Ela era usada nos meios militares, era usada nos meios científicos, de pesquisa científica, a ponto tal que já tínhamos uma espécie de internet para poucos. Era chamada ARPANET. Mas, quando a revolução digital ocorre, é porque a internet e os computadores de mesa, os computadores manuseáveis, que você pode, no limite, botar até dentro do bolso na forma de um celular, esses computadores passaram a fazer parte da vida de todas as pessoas e, mais ainda, eles se interconectaram. Então, interconexão e tecnologia disponível para todos é a tônica que traz extensividade à revolução digital. É o fato de que todos têm esses dispositivos. E esse acesso à interconectividade, é claro, tem exclusão digital, tem uma série de coisas ainda típicas das revoluções, como eu falei, né? São a parte violenta das revoluções, até incluir todo mundo, mas já está extensivo. Então, a extensividade, se você quiser um sinônimo para compreender melhor, Alexandre, seria o espraiamento. A extensividade é o espraiamento de alguma coisa por toda uma sociedade. E a rapidez processual é o tempo rápido como isso se dá. No caso das revoluções, as duas coisas formam o que eu chamo de um intervalo, mas que eu vou discutir mais no próximo encontro, que é a relação entre uma nota e a outra nota, quando eu fizer a analogia com a música. Então, as notas que fazem parte de um conceito, elas dialogam uma com a outra, mas elas são notas diferentes. Entendeu a ideia? Isso. Perfeito, Maxi. O Maxi colocou, poderíamos falar em alcance como sinônimo de extensividade? Exatamente. E você também trouxe uma coisa muito interessante, Maxi. Os conceitos eles vão sendo definidos. Cada um de nós aqui pode fazer o exercício de, depois de encerrado esse curso, conceituar revolução de acordo com as suas próprias palavras. Eu poderia perfeitamente substituir largo alcance por extensividade. Então, foi uma escolha de palavras, né? Então, eu só aproveitei porque eu achei interessante como tem um aspecto intensividade, as revoluções são intensas, elas são impactantes, elas afetam enfaticamente toda uma sociedade, ou seja, tem intensividade. Aí eu achei interessante o jogo de palavras. Extensividade, espraiamento, né? Largo alcance, extensividade, e intensividade, algo que impacta incisivamente uma sociedade. Por isso eu escolhi as palavras, mas foi muito interessante essa colocação do Max, que elas mostram o que é conceituar. Conceituar é você escolher as notas que farão parte da compreensão do seu conceito. E você vai escolhendo as notas que funcionam. Pode ser que nas ciências humanas funcionem melhor algumas palavras, nas ciências exatas outras, e por causa disso a gente produza diferentes conceituações, mas que vão conservar alguma semelhança. Isso tem a ver com o que a gente comentou ali, tem uma margem de polissemia, porque os conceitos não têm uma única conceituação acordada por todos os pesquisadores de uma área. Eles admitem essa margem de polissemia. Então, as revoluções, sim, elas têm essa... você poderia perfeitamente substituir extensividade, Max, por largo alcance, por exemplo. Aí não precisaria colocar largo alcance e extensividade, porque elas são notas que estão desempenhando a mesma função. Você escolheria uma ou outra. Conceituar é escolher essas notas, é escolher as palavras que entrarão na definição de um conceito, na compreensão desse conceito. Isso para a linguagem verbal. Para a linguagem visual, seria escolher as imagens, como a gente viu também, veio trabalhando isso aqui também. Boa observação, Ângela. Poderia ser também, aproveitando a sugestão da Ângela, eu poderia conceituar, as revoluções têm ampla disseminação. Seria uma outra palavra que poderia perfeitamente
compor a compreensão do conceito de revolução. Então, eu achei muito interessante, porque vocês pegaram o espírito da coisa, que é exatamente esse. É você conceituar, é cada um fazer o esforço de chegar a um elemento que definisse esse conceito sem que ele tenha nenhum ponto azul, para fazer a analogia lá com a imagem do Yin Yang, se eu botasse um ponto azul no branco. Ou seja, nada está sobrando e nada está faltando. Mas aí você tem que escolher a melhor imagem que simboliza aquilo. E no nosso caso aqui, como é a linguagem verbal que a gente está explicando, é você escolher as melhores palavras. E as palavras, a melhor palavra, não existe uma única melhor palavra, digamos assim, porque elas dependem dos espaços conceituais contextuais, que estão contextualizando a minha discussão. Pode ser que para a história seja uma certa escolha, seja melhor para a ciência humana, para a sociologia outra, para a antropologia outra, ou para uma certa corrente dentro da história, seja uma, para outra seja outra, porque o contexto vai interferindo. Essa ideia tem a ver com o que eu vou discutir no próximo encontro, a ideia de uma harmonia conceitual, porque aí eu vou trazer a possibilidade de pensarmos os conceitos como acordes musicais. Tainara, eu vejo que no nosso tempo aqui, nós chegamos às 16h15. Deu para a gente fazer uma interação muito interessante aqui, porque essas 4 ou 5 colocações que foram feitas agora foram muito boas, porque elas complementaram e trouxeram até esse espírito aí de experimentação diante desse exercício que eu fiz aqui, a conceituação do conceito de revolução. Face ao horário e face à dificuldade técnica desse dia de hoje, que é a de que eu estou tendo que ler no chat, porque eu não estou conseguindo ouvir vocês. Eu acho que a gente já poderia começar a pensar aqui no encerramento, não é? Do nosso encontro de hoje. Eu espero que tenha sido interessante para vocês. Nós conseguimos fazer a interação. E, de qualquer maneira, eu acabei, face à situação, estendendo mais o espaço da palestra. E foi bem interessante, vai ficar tudo gravado. E eu lembro a vocês que esse PowerPoint vai ficar disponível para vocês. Eu vou pedir até para a Tainara, depois de fazer aquela modificação que eu falei, processual estava errado, já fez, né, Tainara? Que aí a Tainara vai passar para vocês. Eu, de minha parte, eu vou fazer os meus agradecimentos e vou passar a palavra para a Tainara. Aí ela vai falar com vocês e vai dar os recados relativos ao LAPET para vocês e os recados relativos à editora Vozes, porque hoje a gente não teve a presença aqui do Jailson. Vocês sabem que a editora Vozes também está oferecendo 20% de desconto nos livros para os frequentadores aqui do curso. Isso também a Tainara vai provavelmente falar com vocês. Então, eu, de minha parte, agradeço muito a vocês, a presença de todos vocês e a possibilidade de dialogarmos aqui, porque também conseguimos fazer esse diálogo contornando criativamente a situação. E, nesse momento, eu agradeço muito a vocês e passo a palavra para a Tainara. Tainara, a palavra é sua. Oi, pessoal, muito obrigada pela presença de todos, agradeço a compreensão, hoje foi um pouquinho diferente, porque o Jailson não estava presente, tivemos alguns problemas técnicos, mas quero agradecer a todos. Última oportunidade para assinar a lista de presença, como vocês sabem, são 5 encontros, para conseguir o certificado, vocês precisam assinar 4 listas de presença, né? Estar presente em 4 dias. Se alguém teve qualquer problema, por favor, manda um e-mail para a gente, para mim, para o Jailson. Quero divulgar também o laboratório, instagram.com/lapet. Eu estou colocando aqui agora um Instagram, tanto do Lapet quanto da Editora Vozes, para vocês terem acesso. Estou colocando aqui agora também a respeito do certificado, tá, pessoal? As aulas ficam gravadas, todas as aulas ficam gravadas. Caso vocês não recebam um e-mail por algum motivo, é só acessar esse link que eu vou mandar aqui agora, o link abaixo. Então, a primeira e a segunda aula já estão disponíveis. Esse link, mas
a senha, que é Conceitos 1003. A editora Vozes está com desconto para os livros, então quem ainda não conseguiu fazer a compra, faça, pessoal, que vai só até o dia 19/5. É um cupom que dá 20% de desconto, frete grátis acima de R$150 de compra. Elisângela, vou repostar a lista de presença, só um segundo, tá bom? A lista de presença para as pessoas inscritas pelo Simpla, pelo Instagram, inscritos em geral, é essa que eu vou postar agora. E a lista do SED é que eu vou postar agora. O SED é um cadastro de cursos. Quem não sabe o que é SED, gente, escreve, por favor, se inscreve, assina a lista do Simpla, por favor, tá? E é isso. Alguém fez uma pergunta aqui que eu não entendi. Pessoal, nós iremos mandar os slides também para os e-mails de vocês. Algumas pessoas nós estamos tendo dificuldade de conseguir contactar por e-mail. Então, se vocês não estão recebendo os slides, se vocês não estão recebendo as aulas, por favor, enviem um e-mail para o LAPET ou para a editora Voz. É só entrar nesses dois perfis do Instagram que estão aqui. Os slides eu fui postando ao longo das aulas, das 2 últimas aulas, tá, pessoal? E o Jailson vai ficar de mandar todos para vocês de uma vez só. Eu vou colocar aqui novamente o Instagram para vocês poderem entrar em contato conosco. Muito obrigada. Se eu não conseguir responder alguém, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que eu estou postando aqui agora, tá bom? Para tirar qualquer dúvida. E alguém perguntou quantas aulas são. São 5 aulas. Para ganhar o certificado, vocês precisam participar de 4 aulas. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada a quem esteve no chat. São mais 2 aulas. A lista de frequência eu acabei de postar. Os slides vamos enviar por e-mail. E é isso, pessoal. Muito obrigada.